Bom, nós vamos tratar de quem conhece do assunto, a doutora Gisele Krafchichen, que é advogada especialista em direito previdenciário e está aqui conosco. Doutora Gisele, muito obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Renato. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês hoje. Nós que agradecemos a sua gentileza. Doutora, explica para a gente, que caso é esse? Então, é um caso que, na verdade, representa uma discussão de mais segurados, né? Mas o STF, ele julga por amostragem, então ele julga um processo que vai afetar o direito de muitos brasileiros. E a discussão lá é conseguir contar as contribuições, os pagamentos, né, para o INSS de salários e de tempo de trabalho antes de julho de 94. O cálculo que o INSS faz para quem se aposentou após 99 inclui só aquilo que foi pago, contribuído para o regime geral após julho de 94, que é quando entrou em vigor o Plano Real. O que os segurados desejam com essa ação é poder contar os períodos anteriores, mas só para quem for mais vantajoso. Então, é poder ter as duas regras, que é uma regra de transição, que é essa de julho de 94, e a outra é a regra permanente, que é todo o período contributivo. E por que isso às vezes vale a pena? Não é para todo mundo, mas para algumas vale a pena. Porque teve gente que pagou sobre valores altos, até 89, quem contribuiu lá lembra que se podia pagar por até 20 salários mínimos. Então, essas pessoas que contribuíram sobre 20 salários mínimos lá atrás e estão tendo cálculo só de um período menor, não tem um reflexo no benefício de aposentadoria daquilo para o qual eles realmente contribuíram durante toda a vida. E por isso que o nome da revisão é revisão da vida toda, né? É para poder incluir todos os salários de contribuição e não só os mais recentes, apesar de que de 94 para cá já não é nem tão recente assim, né? Agora, doutor, é o seguinte, isso aí deve afetar a vida de quantos brasileiros? Olha, não é um número tão grande de pessoas que se beneficia com essa regra. A maioria das pessoas acaba beneficiado com ter a média dos salários mais recentes, salário de 94 em diante. Por quê? Porque é normal uma evolução salarial durante a vida do trabalhador, né? O que acontece é que para algumas pessoas é mais vantajoso usar tudo e não só os mais recentes. Aqui no estado de Santa Catarina, um levantamento da Justiça Federal levantou em torno de uns 1.000 processos apenas com relação a esse direito. Então, não são números tão significativos, mas para aquelas pessoas, né, que faz a diferença, o aumento pode ser significativo. Então, não é para todo mundo que vale a pena, mas para quem vale a pena, pode ser que seja bem interessante. O aumento, às vezes, vai de salário mínimo para teto. Então, de R$ 1.100 para R$ 6.400 no valor do benefício, levando em consideração o que ela realmente pagou. Então, não é uma revisão que busca trazer valores aleatórios, é levar tudo que ela já pagou para o sistema para que possa ser revertido em favor dela no benefício. Tá, e a decisão, ela não aconteceu ainda? Ainda não. Esse novo formato de julgamento durante a pandemia é no plenário virtual. O plenário virtual funciona assim, são 7 dias de julgamento, começa numa sexta à 00:01 e termina na sexta seguinte, às 23h59. Começou na sexta passada, termina hoje à noite, às 23h59. Até agora nós já temos 9 ministros votantes, são 11 ao todo, faltam 2, falta o ministro Alexandre e falta o ministro Lewandowski. O placar não está favorável aos segurados, está 5 em favor do INSS e 4 em favor dos segurados. Começou bem para os segurados, os 3 primeiros votos foram favoráveis, mas depois virou, né? E muita emoção nesse julgamento, porque está o placar ali, vota um, daí desempata, então assim, está bem apertado. Mas faltam só 2 ministros votar. Bom, se avançar, no caso, né? Se isso for permitido, como é que vai se dar, no caso, para essas cerca de 1.000 pessoas, no caso, a reparação, o benefício? Isso é imediato? Isso vem em parcela? Como é que seria? Não tem sido feita, mesmo com a decisão do STF, o INSS não tem aplicado de forma automática na via administrativa, ou seja, nas agências. Na maioria dos casos em que houve vitória, inclusive no STF, foi necessário o ingresso de ação judicial para conseguir os atrasados e rever o benefício dali para frente. E tivemos alguns casos que o Ministério Público, depois da vitória, entrou com a ação pedindo para que o INSS cumprisse a decisão do STF. Mas essa decisão do STF, ela não tem efeito vinculativo para a agência do INSS, para a via administrativa, ela só vincula os juízes. Então, uma vez que o STF decide em favor ou contra,
todo o judiciário brasileiro é obrigado a seguir aquele ordenamento, aquela tese firmada pelo Supremo em repercussão geral. Bom, tá aí, né? Então a senhora acha que vem uma definição hoje? Claro, né? O prazo é hoje. A previsão é hoje. Houve um amicus, que é um interessado ali no processo, que atravessou uma petição pedindo a suspensão do julgamento, tendo em vista que o voto divergente, porque o voto do relator, que é o ministro Marco Aurélio, foi favorável aos aposentados. O voto divergente, que é do ministro Nunes Marques, o último ministro que entrou no STF, o ministro indicado pelo governo atual, então com uma tendência mais governista, esse voto do ministro Nunes Marques foi contrário, mas fundamentando apenas na questão econômica, que seria um déficit que teria um efeito econômico muito ruim para a economia brasileira. Então, foi atravessada uma petição desse amicus dizendo que, como esse é um argumento novo, que não foi tratado durante o processo até aqui, que seria uma surpresa e que teria que abrir prazo para as partes se manifestarem. Então, pode ser que o julgamento seja suspenso para retomar essa discussão depois. Não é provável, mas há essa possibilidade. Doutora, eu queria aproveitar aqui, antes de nós encerrarmos a entrevista, a senhora como especialista em Previdência, o governo do Estado vai encaminhar agora, em junho, de novo, né, um projeto estadual de reforma da Previdência, projeto de lei e propósito de emenda constitucional também, tratando da reforma da Previdência. O governo diz que trata-se do mesmo projeto aprovado no Congresso Nacional. Há o déficit da Previdência em Santa Catarina, nós estamos falando de um déficit de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Para cada real pago em ICMS, em Santa Catarina, 48 centavos vão para a Previdência. Queria saber a opinião da senhora, o que isso muda? No caso, mudaria a partir de quando, no entendimento da senhora, se a gente pegar o parâmetro com aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional? Então, o que acontece é que a reforma que a gente teve em 2019 da União, lá, né, no Congresso Nacional, não incluiu os estados e municípios. Eles fizeram a reforma dos servidores da União e do INSS e deixaram os municípios e os estados para fazerem, nos momentos oportunos, dos seus servidores. E agora o estado de Santa Catarina tenta novamente trazer um projeto da reforma, porque a gente teve em 2020, acabou sendo arquivado, porque teve muita confusão ali, volta agora um novo projeto. Esse projeto provavelmente mais próximo do da União, o anterior vinha com alguns pontos diferentes, mais próximo com o da União, e a regra é a seguinte: o projeto passa a valer para os servidores estaduais do momento em que ele for aprovado e publicado. Então, os servidores que forem cumprindo os requisitos dos seus benefícios, no momento estão usando as regras anteriores da Constituição, ali, artigo 40, emenda 47, emenda 41, e só depois de aprovado é que vai valer, então, para os servidores que não tenham cumprido os requisitos e para os novos ingressantes. Essa reforma vai pegar também os servidores que estão trabalhando, não é só para novos ingressantes, para quem tomar posse dali em diante. Mas para quem está trabalhando e cumprir os requisitos, esses ficam protegidos, eles têm o que a gente chama de direito adquirido. Agora, aqueles que faltassem 1 dia, 10 dias, 10 anos, essas pessoas vão ter que cumprir regras de transição de acordo com o que for eventualmente aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Doutora Gisele Kraftschicht, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Um ótimo final de semana. Muito obrigada, Renato, pelo convite. Um ótimo final de semana para você e para os seus ouvintes.